Isso aí, galera. Deixa eu fazer diferente aqui para olhar para vocês aqui. Aí eu olho aqui. Assim, estou ajeitando aqui as minhas telas. Bom, pessoal, eu acredito que vocês estejam vendo aí a minha tela. Só me confirme aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Não ocultar esse negócio. Beleza, beleza. Vamos lá, galera. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí à nossa aula. E hoje eu quero falar para vocês, quero mostrar para vocês aí como fazer orçamento de obras com o método orçamentação estruturada, né? O que é esse método? Como que a gente faz orçamento? Como que a gente faz bons orçamentos com uma precisão muito grande, com uma velocidade boa, tá? E sem retrabalhos, né? Isso é importante aí porque, né, muita gente aí acaba se perdendo no meio do processo de elaboração de orçamento, quando se tem um processo de elaboração de orçamento, e acaba gastando muito tempo fazendo retrabalho. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Além de apresentar a Escola Primorbim também, como a gente já falou, tá? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, eu queria que vocês me falassem de onde que vocês estão assistindo, né? Às vezes vocês são de uma cidade, mas vocês estão em outra, né? A galera de Trecho, tem bastante gente de Trecho que geralmente me acompanha aí. Então, da onde que vocês estão assistindo? Coloca no chat aí, por gentileza, para a gente saber. Só para a gente ter uma noção. Geralmente tem galera de bastante gente, ó. Cuiabá, Cidade Gaúcha, São Paulo. Aí, onde mais? Onde mais? Brasília. Aí, espalhado, muito legal, muito legal. Salvador, bacana. Morumbi, São Paulo. Vitória, Espírito Santo. Goiânia, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Rafael. Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Itabuna, Bahia. Itabuna, acho que é divisa com o Espírito Santo, não é? Canoas, Japeri, Baixada Fluminense, Osasco. Pô, a galera tá do Brasil inteiro aí, praticamente, né? Falar o Brasil inteiro, porque é bastante coisa. O Cabo de Santo Agostinho, ó, tem 2 de Cabo de Santo Agostinho aí, ó. O mundo é pequeno. Legal, 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 muito legal. Galera, vamos colocando aí, vamos colocando. Eu falo de Cascavel, Paraná. Para quem não conhece, fica do lado de Foz do Iguaçu, do lado das Cataratas. Do lado, assim, 140 quilômetros, né? Então, é aqui da onde que eu trabalho, onde eu vivo, né? E é isso aí, muito bom, galera. Muito legal, muito legal. Então, pessoal, nos próximos 60 minutos, né? Pode ser que passe um pouquinho a mais aí. Para quem já me conhece, sabe que eu coloco velocidade, coloco energia, coloco bastante conteúdo. Então, por isso, pode ser que passe um pouquinho dos 60 minutos, mas a ideia não é passar, porque eu valorizo muito o tempo de vocês. Tá? Deixa eu ver. Tá, ok. Bom, qualquer coisa a gente vai. E nos próximos 60 minutos eu vou mostrar para vocês aí, apresentar sobre o método, explicar o que são as etapas do método e o porquê de fazer cada uma, né? Que é muito importante, como que eu desenvolvi, como que eu cheguei, um pouquinho da minha história. Então, a gente vai ter uma aula bem bacana aqui, uma aula, um tema relevante e que a gente vem aprimorando aí mês a mês praticamente essa aula. Então, tá bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí como fazer orçamento de obras com o método orçamentação estruturada, né? E o primeiro ponto que eu quero falar é que existem diversas ferramentas, diversos softwares, diversos tipos de obra, tá? E eu quero mostrar para vocês um método que a gente consegue fazer orçamento de todo tipo de obra, de todo tamanho, tá? E eu vou explicar esse método aí para vocês e eu quero que vocês anotem. Por isso, pessoal, um primeiro ponto aqui, até invertendo um pouco a ordem dos slides, pessoal, peguem caderno e caneta, ou tablet, ou iPad, ou bloco de notas do computador, enfim, qualquer coisa, até um guardanapo, mas anotem tudo isso que eu vou falar, porque tem bastante conteúdo aqui e muitas vezes são aprendizados que estão um pouco ocultos, como por exemplo, o que eu estou falando agora, que
existem várias ferramentas, várias ferramentas, mas quando nós temos um método para se fazer orçamento, nós não dependemos exclusivamente das ferramentas, as ferramentas nos ajudam. Assim como quando existem vários tipos de obras para a gente fazer orçamento. E quando a gente tem um método que nos dá a possibilidade de trabalhar com qualquer tipo de obra, a gente não fica com medo de, chegou a obra de um, sei lá, de um armazém logístico para eu fazer o orçamento. E agora? Segue o método e vai ser feliz. Chegou uma casa alto padrão, segue o método e seja feliz. Chegou a casa do... Eu sempre esqueço o nome do cantor lá que chegou uma vez para eu fazer a proposta. É o... Se alguém que é da Bahia vai saber. É o cara grandão lá do axé. Eu falo que é o Bambam, mas não é o Bambam. O cara do... Léo Marques? Não, não é esse. Não é. É um grandão, o GG, o pessoal chama GG. Léo Santana. Léo Santana, aí, ó. Eu sempre esqueço o nome dele, Léo Santana. Se chegar à casa do Léo Santana para você fazer o orçamento, vai servir também. Tá? O pessoal está perguntando aí se serve para reforma. Serve também, tá, pessoal? Serve para qualquer tipo de obra. Isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá bom? E para quem é essa aula? Essa aula, pessoal, ela é para os profissionais da arquitetura, engenharia e construção. É o famoso setor AEC ou AEC, né? Eu não coloco o O, que é a galera de operação, porque nós estamos trabalhando com elementos de pré-obra, de pré-construção, que é o orçamento. Depois, né, eu vou falar um pouco mais sobre planejamento também, mas é pré-obra. Então, os profissionais de arquitetura, engenharia e construção, que são os profissionais AEC, né? Isso aí é um termo mundialmente falado, né? Difundido, profissionais AEC, podem aí se beneficiar dessa aula. E também, pessoal, essa aula ela serve para aquelas pessoas que se sentem um pouco desmotivadas, que acham que falta oportunidade de trabalho no mercado, falta de oportunidade, né? Que se sentem desvalorizadas, muitas vezes dentro da profissão, fazendo orçamento já se sente desvalorizado. Para aquelas pessoas também que querem se desenvolver, tá? E querem se desenvolver tanto na parte de orçamento quanto na parte de orçamento em BIM, que é algo que não tem volta mais, para quem acha que é uma modinha, alguma coisa, não tem volta, tá? Para quem quer aumentar a competitividade, tem um empresário aí que quer garantir que ele tem um contrato bom, né? Ele também pode se beneficiar dessa aula, que ele não vai ter prejuízo, que ele não vai amargar com prejuízos depois, durante a execução da obra, por falta de ter um orçamento bom, por ter esquecido alguma coisa, tá? E para gente que quer montar, para as pessoas que querem saber como montam uma planilha de orçamentos. Então, eu vou passar aí, vai abranger todas essas áreas aí, tá bom? E, né, se você é uma dessas pessoas que eu falei, ou alguma outra aí, fica até o final, que eu garanto que vai ser uma das melhores aulas aí que você vai ter acesso, tá? Então, fica até o final que você vai ter uma grata surpresa. Falando sobre as dúvidas, pessoal, vamos deixar as dúvidas no final, tá? Aí eu abro para dúvidas para vocês. Lá no finalzinho vai ter um momento para vocês tirarem as dúvidas aí. Vão surgindo algumas dúvidas durante o caminho, mas eu gostaria de solicitar que vocês deixem para o final, justamente para a gente dar um fluxo legal aqui. Depois pode ser que essa dúvida que você tenha já vai ser sanada num próximo slide que eu vou passar aqui para vocês, tá bem? E, pessoal, quais os benefícios para se trabalhar, né, por se trabalhar com orçamento de obras, né? Orçamento de obras. Quais os benefícios que a gente tem aqui? Gente, eu falo por experiência própria, eu tenho uma empresa de engenharia de custos, onde a gente elabora orçamento, planejamento, gestão, acompanhamento, monitoramento, controle de custos e prazos, trabalhamos também com gerenciamento de projetos, e faltam profissionais, tanto faltam profissionais porque os clientes falam, né, a gente não tem nenhum, não sabe quem contratar, não temos opções, como também faltam profissionais para trabalhar comigo,
né? Porque a demanda é muito grande e acaba que a demanda que eu que eu consigo absorver, acaba rapidamente, a minha força de trabalho acaba sendo totalmente tomada por essa demanda que a gente tem. Então, um dos benefícios é trabalhar em uma área que tem poucos profissionais atuantes, tá? São pouquíssimos profissionais mesmo. E aí, profissionais de qualidade é menos ainda, tá? Isso eu estou falando de orçamento de uma maneira geral. Quando eu vou para falar que é orçamento em BIM, então, são menos pessoas ainda que trabalham, menos profissionais, porque o pessoal, a maioria não conhece de BIM, não sabe de orçamento em BIM, alguns acham que sabe, porque sabe extrair quantidade lá do modelo, mas no final das contas não passa disso. O pessoal acaba fazendo apenas uma extração de quantidades. Tá? Então, um dos benefícios é trabalhar com isso, né? É aproveitar e trabalhar com grandes obras, com grandes projetos. É também um benefício é ter uma liberdade geográfica, tá? Querem um exemplo disso? Há 2 semanas atrás eu fechei um contrato de uma obra de 26 mil metros quadrados para a cidade de Ilhéus, na Bahia. E eu estou em Cascavel. Eu até, por incrível que pareça, eu não medi a distância ainda, mas sei lá, dá mais de 2 mil quilômetros, né, de distância de Cascavel para lá, algo assim, de 2 mil quilômetros. Então, Ilhéus é vizinha de Itabuna, aí a menina que é de Itabuna. É aí, né, é pertinho aí, lugar bonito 20 pra caramba, né? Eu sou de Itabuna, mas tô morando em Salvador. Aí, ó. Aí, eu tive em Salvador em março, se eu não me engano, fui num evento da CEBIC aí, que eu sou coordenador do Comate aqui do Sinuscom, e acabamos indo aí conhecendo o Senai Cimatec em Salvador. Salvador. Pô, os caras têm uns negócios, uma tecnologia que eu não imaginava que existia no Brasil, uma tecnologia que brilhante. Tá aí. Nossa. Brilhante. Pô, aqueles investimentos com robôs submarinos que vão lá para as empresas de óleo e gás, caramba, é um negócio que eu fiquei impressionado, eu voltei de boca aberta, né? É surreal. É muito legal mesmo. Então, um dos benefícios é essa liberdade geográfica. Eu tenho um exemplo que eu cito bastante, que é o Luclécio, né? Ele é um dos primeiros alunos meus, ele é de Rondonópolis, Mato Grosso. E ele atua, às vezes eu terceirizo alguma parte do trabalho para ele, dependendo da tipologia de trabalho, eu acabo terceirizando para ele. E isso, essa liberdade geográfica é muito boa, né? Porque esqueçam aquela liberdade geográfica, porque então eu vou poder ir passar a vida inteira viajando e trabalhando. Pessoal, não me entendo mal, se vocês querem fazer isso, vocês podem fazer, mas quando eu falo trabalhar com orçamento, é trabalhar de verdade, a gente trabalha pra caramba, então às vezes você vai ficar viajando, você não consegue viajar igual os nômades digitais que lá em 2018 surgiram. Então, só para deixar bem claro. Então, eu citei aqui 2 exemplos que são muito bons, e sem contar que a remuneração é muito boa, tá, pessoal? A remuneração nesse cenário aí de orçamento de obras é muito bom. Inclusive, já dando spoiler, é um dos pontos que eu ensino a como precificar o seu trabalho de elaboração de orçamentos, tá? Mas vamos em frente. Então, pessoal, agora que eu já falei um monte, né? Inclusive eu tenho que lembrar de tomar água, eu vou me apresentar. Eu sou o Diego Biger. Eu sou engenheiro civil, especialista em engenharia de custos e também especialista em orçamento em BIM, tá? E muita gente me pede como que eu cheguei nesse método, qual foi a minha carreira, como que eu cheguei até aqui, como que muita gente considera que eu tenho uma carreira de sucesso e ultimamente eu tenho acreditado mais nisso, né? Por mais que eu creia que tenha muita coisa que eu posso fazer ainda, como professor e também como profissional. Mas muita gente me pede, como que eu faço também para chegar aí? Como que você fez, né? Porque é interessante, o pessoal gosta de conhecer a história, eu também gosto de história. Então vamos lá, eu quero contar um pouquinho aí, aqui está um evento que eu participei algum tempo atrás. Isso foi lá em Florianópolis. Bom, pessoal, esse ano, coincidentemente, eu completo 10 anos de atuação na engenharia de custos, tá? Eu comecei lá em 2014, trabalhando com orçamento de obras, né? O primeiro orçamentinho que eu fiz foi do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, para a construtora em que eu trabalhava, né? Um orçamentinho de R$500 milhão em 2014/2015. Se a gente fosse atualizar, dá uns trocadinhos aí para esse ano, né? Só que
desde lá, desde 2014, quando eu comecei a atuar, né, eu não era formado ainda, tá? Então, olha só, aprendizagem, você não precisa estar formado 100% para poder trabalhar nessa área, isso que é o legal, você pode começar a trabalhar antes, né? Logicamente que tem a questão de as responsabilidade legal e técnica, mas você pode começar a atuar aí antes mesmo de estar formado. Mas, desde lá, desde 2014, eu sofria muito, muito mesmo, tá? Tentando fazer orçamento de obras, tentando e fazendo, né? Eu fiz orçamento, como eu disse, de aeroporto. Eu tenho uma colinha aqui, tá, pessoal? Shopping, universidade, hospitais, obras de pavimentação, pontes, viadutos, obras em porto, estudos de viabilidade de concessão, estudos de viabilidade também de edifícios residenciais, de orçamento de edifícios residenciais, edifícios corporativos, enfim, eu fiz orçamento de um monte de tipologia e geralmente eram obras grandes, né? Obras grandes. Um aeroporto internacional de Vitória, Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, 36 mil metros quadrados. O aeroporto de Vitória teve 130 mil toneladas de CBUQ somente no sistema de pistas, fora todo o resto, né? Então, são obras grandes, obras relevantes aí no cenário nacional. E essa construtora que eu trabalhava, hoje ela é a terceira maior do Brasil, é aqui de Cascavel, então é uma construtora muito grande. Só que eu passei muito tempo sendo uma equipe. E eu acredito muito que muitos de vocês que estão aqui acompanhando também são equipe, né? Vocês e vocês mesmos, que é a equipe de orçamento, talvez dentro de uma construtora, dentro de um escritório de projetos, ou vocês são autônomos, né? Daí acaba que a gente acaba sendo mesmo uma equipe, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu passei algumas noites em claro, passei feriado, passei final de semana, final de ano, estava só eu trabalhando lá, fazendo os orçamentos. Mas eu nunca encontrei um método claro que me falasse, ó, Diego, segue por esse caminho que é o melhor que a gente tem aqui, é o melhor que existe. Eu nunca encontrei isso. Foi por isso que, né? Foi por isso que eu comecei a juntar. Primeiro, né? Eu fiz aí, eu me formei em 2017, em 2018 eu terminei a minha pós-graduação. Sim, eu comecei a fazer a pós-graduação antes mesmo de estar formado. Isso é possível também, tá? Não é que eu sou uma aberração, não. Isso aqui é possível, eu nem sabia. Depois de um tempo, eu comecei a juntar o conhecimento dessa pós-graduação, o conhecimento contido nos livros e a minha vivência prática para se chegar nesse método, né? E eu reuni todos os passos necessários para se fazer um bom orçamento de uma forma que tenha baixo risco esse orçamento, ou seja, que eu saiba exatamente o que eu preciso considerar, que não tenha nada de retrabalho ou pouquíssimo retrabalho, tá? Porque isso é muito importante, a gente não tem tempo para fazer retrabalho, esse que é um ponto importante, não é que assim, eu posso ter retrabalho, não dá, a gente não tem margem, a galera de orçamento não tem margem para fazer retrabalho, porque sempre é o último a fazer, sempre é para ontem, e assim, é para ontem, você promete que vai ser para ontem e o cara tá te cobrando, pô, você não me entregou antes de ontem ainda, por quê? Né? O pessoal tem essa mania. E assim, a gente tem que quebrar isso e eu tô muito motivado a quebrar esse tabu, essa pecha que tem em cima do orçamentista. Tá? E aí, com isso, com esse método, a busca era justamente para ter mais velocidade. E aí, um ponto bem importante para falar sobre velocidade, pessoal, que muitas vezes a gente quer fazer um negócio rápido, a qualquer custo, né? Aí começa a surgir planilha pronta, que não sei o que, que faz orçamento em tantos segundos. Ah, tudo bem, pode até funcionar para quem elaborou aquela planilha, tá? Quando eu falo que a gente vai ter, que por meio desse método, a gente vai ter maior velocidade, não quer dizer que eu vou fazer mais rápido. Quer dizer que por meio da eliminação do retrabalho, eu terei maior velocidade. Porque o retrabalho nunca é medido. A gente nunca mede o retrabalho. Nunca, 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 nunca. Sempre é só, eu tenho uma previsão aqui para fazer em uma semana. Daí depois eu gasto mais 2 semanas fazendo um monte de retrabalho. E aí,
acaba que essas 2 semanas a mais, né, foram aí mais 200% de tempo e eu nem contabilizei isso, né? Então, um ponto bem importante para vocês anotarem no caderninho aí, tá? Como eu tinha dito para vocês aí, né, vou mostrar esse passo a passo. Tem uma imagem aqui de uma caneta aqui, de uma lapiseira, na verdade, que era para lembrar vocês a pegarem papel e caneta. Então, se vocês ainda não pegaram papel e caneta, corre lá, pega lá, né? Dá tempo ainda, tá? E anotem muito. Quando eu falo anotar, pessoal, não é simplesmente para você que, tudo bem, vai anotar. O simples fato, que não é tão simples assim, mas o simples fato de a gente escrever algo, por isso que eu falo escrever é melhor, né? Possui uma conexão neural, ou neuronal, não sei bem certo, que tem mais de 10 mil anos de história. A escrita humana, ela tem uma conexão direta. Quando a gente escreve alguma coisa, por isso que às vezes a gente fica rabiscando, porque a gente fica escrevendo, nem que nunca mais você vai ler, e não é isso que eu quero que você leia, tá? Eu quero que você revise esse material. Mas nem que nunca mais você vai ler, que você amassa e joga fora, só do fato de você escrever aquilo, o seu cérebro vai registrar melhor do que simplesmente você ficar assistindo. Ou digitando, tá? Digitando ajuda também, mas escrever é muito melhor. Então, bora lá. Eu vou tomando água. Vamos falar aqui do método orçamentação estruturada, tá? Pessoal, só para para ficar claro para vocês, existe uma pequena variação desse método lá dentro da escola mesmo, que é o método orçamentação estruturada e o método orçamentação estruturada para BIM. Muda pouquíssima coisa, mas assim, são 10 etapas também, são praticamente a sequência é a mesma, a gente muda uma coisinha ou outra, tá? Então hoje eu vim trazer essa parte de orçamentação estruturada tradicional que pode ser aplicada para o BIM também. Bati no negócio. Então vamos lá, pessoal. Silvio, se você não se importa, cara, eu deixei aberto as dúvidas lá no final, beleza? Anota a sua dúvida aí. Se quiser digitar ela no chat aí já para deixar registrado também, tá? Pessoal, então vamos falar aqui sobre o processo de orçamentação, tá? E aí você pode estar me perguntando, poxa, serve só para Sinap, se eu estiver utilizando planilha Sinap? Né? Você pode também se perguntar, como que eu reduzo a minha margem de erro do meu orçamento? Ou também você pode estar querendo, já deve ter comprado talvez as planilhas prontas aí, tá? Não tem problema, pessoal, já falei, não tem problema a planilha pronta, desde que você saiba como ela foi feita, você tem que saber, né? Elaborar um orçamento não é uma arte, porque é método, tá? Não é um dom sobrenatural, e não é um achismo, não é uma aventura, a gente precisa realmente fazer um orçamento de fato aí pautado numa boa técnica, tá? Então vamos lá, pessoal. Este método possui 10 etapas. Primeiro ponto aí do nosso método, 10 etapas, ó. Eu vou mostrar elas aqui, eu já volto explicando cada uma, tá? São 10 etapas que cada uma dessas etapas aqui, cada uma dessas etapas possui um entregável, tá? Cada uma possui um entregável. Deixa eu dar um zoom aqui nesse negócio. E vamos voltar, então. A primeira etapa, pessoal... Como é que eu dou um zoom aqui nesse negócio? Isso aqui, né? A primeira etapa é a etapa de análise e validação dos modelos ou dos projetos, tá? Essa etapa aqui é a primeira etapa, né? Tá aqui como primeira etapa, e é, assim, se não for a mais importante, mas é a segunda mais importante, perdendo por um milésimo apenas, tá? De todos os processos. Por quê? Nessa etapa é onde nós fazemos a validação, nós entendemos aquilo que nós estamos, aonde a gente está se metendo, qual que é o tipo do projeto, se é uma edificação, se é uma pavimentação, quantos pavimentos tem, quais informações a gente tem, qual o nível desse meu projeto, se é executivo, se é um projeto básico, se é um anteprojeto, e a gente analisa todo o escopo, né? Tudo
tudo que faz parte. Eu até coloco aqui. A gente coloca aqui, ó. Eita, caramba. Não dá para fazer. Olha só, tem os modelos, memoriais, o edital, termo de referência, tá? E ao final dessa etapa, a gente tem o termo de abertura do projeto para a elaboração de orçamento. O que é esse bendito termo de abertura de projeto? É um documento que reúne todas as informações do nosso projeto para orçamento. Eu vou ter lá o meu sistema construtivo, vou ter as disciplinas que são componentes, quais as disciplinas que são componentes do meu escopo de trabalho, ou seja, da elaboração do orçamento. E, principalmente, pessoal, quais são as dúvidas que eu tenho, quais aquelas informações que não estão claras nos projetos. É através desse documento que a gente garante a celeridade do nosso orçamento. É através disso aqui que a gente vai fazer vamos ter a celeridade de todo o processo. Alguém falou aí que é do PMBOK, é isso aí, é baseado no PMBOK, na verdade. Não é bem igual o PMBOK, mas é baseado no PMBOK. Beleza, pessoal? Então, nós temos isso aqui, essa primeira etapa. Segunda etapa, nós temos aqui... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí, ó. Nós temos a criação da EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Essa etapa é fundamental para alinharmos como que o nosso cliente quer enxergar o nosso orçamento, como que nós vamos segmentar as informações. Isso aqui é o esqueleto da nossa planilha de orçamento. Tá? É o esqueletão. Como que a gente vai ter? Quais são? A gente vai separar por pavimento, depois por disciplinas, e depois por etapa, e por subetapa, e depois só por serviços? Ou não? Vai ser só disciplina e etapa? Ou vai ser ao contrário? Vai ser disciplina, pavimento e etapa? Não sei. Pode ser de várias formas, e isso precisa ser combinado com o seu cliente e documentado. Então, essa EAP, na verdade, ela é uma segunda etapa, ela está como segunda etapa aqui, mas ela vai dentro do termo de abertura de projeto para elaboração do orçamento. Ok? Depois disso, pessoal, nós temos a etapa que também dá muita velocidade no nosso processo, que são as cotações principais. O que é cotações principais? São aqueles itens que dão trabalho para fazer orçamento e que têm um volume muito grande, né? Que tomam um volume muito grande. Estrutura metálica, equipamentos, fundações, que é um pacote só. Se for estrutura pré-moldada, né? O que mais pode ter aí? Geralmente são esses os grandes serviços, tá? Que a gente tem. E isso vai dar velocidade, porque quando a gente dispara essas cotações, a gente deixa o fornecedor fazendo essas cotações, enquanto isso, a gente vai fazendo a outra etapa, que aí chegamos na etapa de levantamento de quantidades, de serviços. Ponto muito importante, tá? Levantamento de serviços. A gente não faz levantamento de insumos. Não fazemos levantamento de insumos. Sempre de serviços. Tá? E por que a gente faz de insumos e não... desculpa, por que a gente faz de serviços e não de insumos? Porque a gente vai precificar os serviços para a execução da obra. Ah, professor, mas não tem que ter os insumos? Sim, tem que ter os insumos. E esses insumos ficam aqui dentro da próxima etapa, que é a etapa de elaboração de composições de custo. Aqui a gente vai adotar alguma composição, né? Geralmente a gente tem uma base de dados, aqui entram as bases de dados, aquilo que a gente está falando, SINAP, Ciclo, TCPO, enfim, a gente tem muita base de dados no Brasil. A principal sempre é aquela melhor de todas, é aquela sua, principalmente para quem tem obra própria ou para quem constrói para você mesmo. Se você está fazendo um orçamento referencial, obrigatoriamente você tem que seguir o que determina a legislação ou o regimento interno, dependendo do órgão. Geralmente é SINAP e Ciclo, mas precisa ser observado isso, tá?
E muitas vezes a gente tem que criar uma outra composição aqui que não está contemplado naquele serviço, naquela base de dados. E aqui, nessa etapa que a gente faz. E nessa etapa das composições é onde a gente vai adotar os insumos, tá, necessários para se fazer cada serviço. Esses insumos, eles são, pode ser mão de obra, material, equipamento, enfim, são vários insumos que a gente, vários tipos de insumos que a gente tem. Depois disso, pessoal, a gente vai fazer as demais cotações, tá? Primeiro nós fizemos as cotações principais, depois nós vamos fazer as demais cotações. Quais são as demais cotações? As cotações que não estão dos insumos e serviços que não estão atualizados na nossa base de dados. Por quê? Pode ser que eu tenha uma base de dados que está lá, a última atualização de custo dos insumos é do mês passado. E como a gente está tranquilo em questão de inflação, a gente não está numa pandemia, a gente pode considerar adotar aquelas mesmas cotações que a gente fez no mês passado. Quando era a época de pandemia, a gente não podia contar nem com amanhã, né? O negócio cotava de manhã, tinha que comprar de manhã, porque de tarde já mudava o preço, né? Cabo, tubos de PVC, aço também, né? Tinha essa variação, então estava bem complicado. A gente já passou, já superamos isso aí. Depois disso tudo, até aqui, pessoal, até nas cotações aqui, a gente falou de custos diretos. Ou seja, todos aqueles custos necessários para se fazer os serviços propriamente ditos, aqueles serviços que a gente consegue palpar, geralmente aquele serviço que fica na obra. Alvenaria, os elementos de concreto, elementos da estrutura, os revestimentos, o forro, instalação elétrica, algum equipamento, é tudo aquilo que fica, né? Mas, além disso, a gente tem também os custos indiretos na nossa obra, tá? E o que são esses custos indiretos? São, geralmente, canteiro de obras, administração local, equipamentos de apoio, aí pode entrar consultoria, pode entrar algum projeto. Eu estou falando pode porque depende muito de cada projeto, mas é aqui que entram esses custos indiretos, tá? E a gente depois gera essa tabela dos custos indiretos. Depois de ter tudo isso, né, até as cotações, lembro, né? Até as cotações a gente tivemos o cálculo do custo direto. Depois nós temos o cálculo dos custos indiretos. Custos diretos mais custos indiretos é custo total. Ou seja, nós temos o custo total da obra. Custo, só estou falando de custo. Além disso, pessoal, além dos custos, a gente tem algumas despesas da nossa obra, tá? Despesas que não necessariamente estão atreladas àqueles custos lá do canteiro de obra, tá? E aí que entra o cálculo do BDI, que é bonificações e despesas indiretas. Eu falei das despesas e também tem a parte do lucro aqui. É aqui, depois do lucro, né, desculpa, depois do BDI, né, claro que tem que ter lucro, depois do BDI é que a gente tem a formação do preço de venda, tá? Através da aplicação da taxa do BDI sobre os custos totais. E, por último, nós temos o fechamento e a revisão do nosso orçamento, tá? Por último, através da curva ABC de serviço. E a curva ABC de serviço já é a ponte entre o orçamento e a gestão dos custos, porque de nada adianta a gente fazer um orçamento muito bem feito, seguindo essas 10 etapas aqui, fazendo tudo bonitinho, documentando, registrando, fazendo a revisão, fazendo isso, fazendo aquilo, se esses custos não forem monitorados durante a execução da obra, tá? Muito importante. Quer saber, querem um exemplo? O pessoal sempre fala, não adianta fazer orçamento porque você vai gastar 2 vezes mais. Sabe por que vai gastar 2 vezes mais? Porque quando o cara vai lá e quer fazer o orçamento da obra, ele tem um anteprojeto de engenharia, aí no anteprojeto não tem nem dizendo que tipo de piso vai ter o revestimento, não está falando absolutamente nada, só tem um layout de como vai ficar a divisão dos cômodos ao final da obra. Isso é um anteprojeto de engenharia, de arquitetura, mais ou menos, tá, pessoal?
Claro que a gente tem que ter a evolução desse anteprojeto para um projeto básico, um pré-executivo, se tiver, e um executivo. Só que ele pega aquilo, né, o anteprojeto ou o projeto legal, o projeto aprovado na prefeitura, e vai para a execução, sem passar por essas etapas. E, logicamente, que o orçamento vai fugir daquilo que ele tinha previsto. Por quê? Vai chegar na hora da execução do piso, aí ele vai lá e compra um piso que custa R$300 o metro quadrado, quando, na hora da previsão dos custos por meio do anteprojeto, foi considerado um piso de R$100. E o piso representa uma boa parcela ali dos revestimentos. E assim acontece com tudo. Por isso que o pessoal fala que o orçamento estoura. Porque o pessoal não sabe olhar para o orçamento como ele deve ser, tá? Então, através deste método, dessas etapas aqui, é que a gente chega num orçamento mais preciso, mais rápido e menos retrabalho, tá? Um ponto bem importante, pessoal, vocês viram que aqui no final só é que a gente tem o fechamento e a revisão do orçamento. Acontece que ele não ocorre apenas... Aqui a gente tem um fechamento final de tudo. Acontece que este processo, essa forma que ele é feito, ele vai acontecendo mais ou menos assim, tá? A gente sai daqui, da primeira etapa, daí aqui essas duas já são meio juntas. Aí a gente já tem as cotações principais. Para eu ver as cotações principais, eu dei uma olhada aqui na minha EAP, só que eu olho também nos meus quantitativos que eu preciso fazer. Não se preocupe que eu desenho errado pra caramba, tá, pessoal? Tentei conectar no meu iPad, não deu certo. Depois a gente vai para as composições de custo, e a gente sempre está fazendo uma revisão assim, ó. Tá? Sempre está fazendo assim. Eita, caramba, tá torto esse negócio aqui. Por isso que o fechamento e a revisão é único aqui. Logicamente que isso aqui eu estou falando de uma versão do orçamento. Por exemplo, fechamos o projeto básico de todas as disciplinas. Vamos fazer um orçamento. Ok, segue os 10 passos. Depois vai ter uma revisão dos projetos, vai para projeto executivo, e aí a gente tem um orçamento executivo. Tá? Percebem que o orçamento ele segue exatamente o padrão dos projetos. É o que deve seguir. É o que eu prego, é o que eu brigo. Não adianta nada você querer um orçamento executivo com um anteprojeto, com um estudo inicial de viabilidade da arquitetura. Não adianta, você não vai ter orçamento executivo. Você pode até tentar, mas a chance de dar certo é mínima. É menos de 5% de dar certo. Tá? E é por isso, e isso é um dos pontos importantes que eu bato e discuto, que o orçamento precisa estar atrelado ao nível de maturidade dos projetos. É isso aí, o pessoal falou, é como orçar aplicando o CUB. Exatamente, você pode usar o CUB? Claro que você pode, desde que você use na etapa correta e que você use considerando aquilo que não está incluso no CUB, né? Elevador, fundações, movimentação de terra, mais uma porrada de coisa que não está incluso no CUB. Você pode. E ainda você tem que acrescentar uma margem de um coeficiente, não um CG, né, um coeficiente de uma margem de incerteza bem grande, condizente com a etapa de elaboração dos projetos que se encontram. Tá? Então é isso, pessoal. É muito importante vocês terem essa clareza também. Tá? O pessoal gosta muito de não investir em projeto e aí depois quer achar ruim que o orçamento estourou. É claro, né, o projeto não estava bem definido. Aí estoura mesmo. Ok, pessoal? Agora, eu vou abrir para dúvidas para vocês, mas antes disso, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu vou fazer uma pergunta e vocês podem responder ali no chat, fiquem tranquilos, tá? Eu gostaria muito de saber se vocês gostariam de aprender a elaborar orçamento, seja de forma tradicional ou em BIM. O que eu mostrei aqui é só uma partezinha do que a gente tem na nossa escola. Eu quero saber. Beleza? A Jéssica está reagindo ali. Ok. Galera, quem mais aí? Sim, ótimo. Miriam. Tradicional, e BIM. Beleza, o Eustáquio, o Jarbas, todo mundo, galera. Stephanie, legal. Fernanda, boa, legal. Bacana, bacana. E se vocês gostariam também de combo, sempre que fala combo vem uma música na minha cabeça, e agora eu esqueci o nome da música, mas vem uma música.
Mas gostariam de aprender também sobre planejamento de obras, gerenciamento e coordenação de projetos, gestão de custos e prazos, precificação e proposta comercial e vendas. Isso aqui para os seus serviços. Vocês acham que gostariam de aprender isso aí também? Tudo isso? Sim, a galera tá empolgada, que bom, eu fico muito feliz, porque do fundo do meu coração é uma coisa que a gente está construindo que é muito legal. E ainda, e eu acho que essa aqui é a mais top de todas, é estar em um ambiente colaborativo, de troca de aprendizagem, network, onde é possível potencializar a construção do seu conhecimento. É isso aqui que é a nossa comunidade, gente. A nossa comunidade é muito interessante. Tem aí, o Rafael está aqui, não sei se tem mais algum aluno que já faz parte também, mas quem faz parte aí já conhece, já sabe como é que o negócio está funcionando, e a gente sempre troca figurinhas ali, às vezes saem umas coisas que nem imaginava, né, que a gente teria, e tem muita troca, né? Um negócio que, pelo menos uma vez na semana, alguém vem com uma coisa cabeluda boa, né? O cabeludo bom, né? Que é coisa boa de resolver. Então, a gente tá num ambiente muito, muito legal, tá? Bom, eu fico muito feliz aí que vocês tenham esse interesse, tá? E agora, a Cristina tá... Cristina, que bom que você tá aí. Legal. A Cristina, se eu não me engano, não foi a última que entrou, mas foi uma das últimas que entrou ali, e isso tá muito legal. Então, pessoal, eu queria apresentar aqui um pouquinho para vocês sobre essa oportunidade aqui que a gente tem para oferecer para vocês. E eu falando agora, eu realmente fico emocionado, porque é algo que a gente está construindo, é algo que é um sonho meu mesmo, né? A gente tem uma equipe por trás aqui, mas é um sonho meu de justamente fazer a gente ficar junto, porque eu sofri, pessoal, piazada do céu, para quem não sabe, piazada é um termo aqui do Paraná, eu sofri já algumas por não ter com quem me conectar, não saber aonde pedir. Meu querido, eu estou com dúvida aqui, eu não sei se eu uso ponto ou se eu uso vírgula, o que você me indica? Eu sofri muito com isso, então por isso que eu fico até emocionado quando eu vou apresentar essa oportunidade aqui, porque realmente acaba... É um sonho, né? É um sonho que está se tornando realidade, e eu estou muito feliz com isso. Mas vamos lá, eu vou chorar, tá? Eu choro mesmo, tá? Pessoal, então, deixa eu explicar um pouco para vocês sobre a Escola Primorbim, tá? Vou contextualizar vocês. O Primorbim é o primeiro curso, tá, de orçamento em BIM, que surgiu lá em julho, agosto, setembro, eu fui postergando do ano passado, tá? E aí muita gente entrou, muita galera entrou, foi muito legal, mas depois de um tempo eu senti a necessidade de atualizar ele, né? Atualizar o conhecimento, porque muita coisa mudou de um ano para o outro, na evolução aí do BIM para o orçamento. E aí, no começo do ano, surgiu o Primorbim 2.0, né? Que é a evolução do curso. E agora, recentemente, há uns 2 meses atrás, 1 mês, na verdade, 2, não tenho certeza, a gente está com a Escola Primorbim, que é a evolução disso tudo, né? Que é uma escola que é a escola de planejamento, de orçamento, planejamento e gerenciamento e coordenação de projetos e obras aqui. Inclusive, a gente está bem ambicioso de sermos a maior escola, e não é nós que seremos os maiores, né? São vocês aí que estão aí, que vão entrar junto conosco, que fazem parte, que fazem tudo ficar grande, né? Eu sozinho, eu sou uma formiguinha, tá? E essa escola, né, esse caminho é para quem quer aprender a elaborar orçamentos tradicionais e em BIM. Isso aqui foi uma evolução já, a gente trazer o orçamento tradicional. Anteriormente, no Primorbim 1.0, né, era só o orçamento em BIM normal. Agora, a gente está trazendo aqui também, se você deseja aí aprender a planejar obras, aprender a gerenciar e coordenar projetos, tá? Isso aqui é muito importante, muito importante. É outra área que quase ninguém... Não existe gerente e coordenador de projetos, praticamente, tá? Da parte de elaboração de projetos mesmo, né?
Se você também quer fazer a gestão de custos, prazos e a gestão das obras, se você quer também fazer precificação, saber fazer proposta comercial e trabalhar com, saber fazer a venda do seu peixe, né, a venda do seu serviço, e também para você que quer estar em um ambiente profissional de networking, apoio e aprendizagem. Eu falo que network de verdade é quando você pode contar com a outra pessoa, né? Às vezes a gente fala, não, porque eu tenho meu grupo de network. Você vai lá e pede um negócio para a pessoa e ninguém te responde, né? No caso aqui, a gente tem uma troca muito legal, muito bacana. Tem gente até fora do Brasil, né? O pessoal da Europa, que a gente acaba trocando umas figurinhas, bem legal. E tá dentro da comunidade. E com esse conhecimento, você será capaz de ter sucesso em uma área pouco divulgada e que movimenta milhões todos os anos, afinal, a gente está falando, na verdade, bilhões, né? A gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões de reais, que é a construção civil, mas essa parte de orçamento movimenta milhões, tá? Você vai poder acelerar o seu resultado por ter um método para seguir, que é o método que eu expliquei para vocês, além de todos os outros métodos que a gente está colocando agora. E também você vai ser capaz de fazer orçamento de forma rápida e eficaz. E um ponto muito importante aqui para a galera, para o pessoal que não é de fato quem trabalha com orçamento de obras, enfim, mas você vai saber, se você é um proprietário, se você é o dono de uma construtora, alguma coisa, ou um gerente ali do setor, você vai saber o que precisa conter em um orçamento para saber contratar. Tá? Porque às vezes o cara vai te vender um negócio e ele vai te entregar outro e você não vai saber se era aquilo lá mesmo. Então, é importante também saber o que tá, quais são os componentes do orçamento para saber fazer uma boa contratação. Tá? E eu dei um slidezinho aqui, ó, dos alunos da escola Primorbim, tá? Esses obstáculos, eles existem, pessoal, na nossa carreira, não tem como não existir, tá? Só que a gente pode pegar um atalho aqui, ó, que é uma economia de tempo e de dinheiro, né? Então, você acaba saltando esses obstáculos. Uma vez eu ouvi de um estagiário de dois estagiários, na verdade, eles concordaram, né? Um falou e o outro concordou que estar trabalhando comigo era como economizar alguns anos da carreira deles. E eu fico muito feliz porque hoje eles estão, assim, decolaram também na área de planejamento. Um foi para a área de planejamento, outro foi para a área de projetos mesmo, e os dois decolaram. Muito legal mesmo. Então, aqui a ideia é que vocês economizem tempo e dinheiro. Tá? E vamos lá, pessoal. O que vocês vão ter acesso, então? Tá? O que vocês terão acesso aqui? Os conteúdos da escola, cursos e conteúdos. Primeiro, introdução à engenharia de custos, já está lá, já está pronto. Orçamento tradicional, que a galera está pedindo, já está lá, está pronto, está gravado, é só assistir. Orçamento em BIM, está lá, está pronto, é só assistir. Intensivo de BDI, isso aqui é o meu xodó mesmo, porque quem me conhece sabe que eu brigo por conta de BDI. Isso aqui está lá, está pronto. Planejamento de obras, a gente vai ter o mês 10, que vai ser o mês do planejamento de obras, que a gente vai fazer dentro da escola. Gerenciamento e coordenação de projetos, isso aqui está para o início do ano a gente começar a trabalhar. Gestão de custos de obra, a gente já tem conteúdo previsto para esse ano. Gestão de prazos também para o início do ano que vem. Precificação e vendas de serviços de engenharia, já temos material pronto para vocês assistirem. E ó, deixa eu só fazer uma coisa. Se a gente pegar esse cara, esse, deixa eu ver, e esse aqui, a gente já tem mais de 80 horas gravadas lá. 80 aulas, desculpa. Mais de 60 horas, né, disso tudo que a gente tem lá dentro, pessoal. Então, é bastante coisa que a gente tem, tá? E tem acesso imediato. Além disso tudo, pessoal, nós temos uma aula ao vivo a cada 15 dias. Eu não sei se eu posso dar spoiler ou não, mas isso aqui vai cair, não vai ser mais a cada 15 dias, porque eu acho que cada 15 dias é muito tempo para ficar longe de vocês. Eu quero colocar isso a cada semana, mas eu ainda não sei quando que eu vou conseguir. Então vai ser uma aula semanal, mas por enquanto é uma aula a cada 15 dias.
Inclusive, pessoal, amanhã tem aula, tá? Amanhã tem aula ao vivo sobre comparativo, é um estudo de caso comparativo de sistemas construtivos de parede. Eu vou mostrar como que a gente fez aqui na empresa um comparativo de parede de concreto, parede de alvenaria de bloco estrutural, parede de alvenaria de bloco cerâmico e parede de alvenaria de bloco de vedação, bloco BR, Blocom, antigamente chamava Blocom, é um bloco de 90 por 90, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Amanhã tem aula, às 19 horas. São mais de 50 horas, mais de 60, na verdade. Conteúdo 100% online. Você pode assistir quantas vezes você quiser, repetir, colocar no 2x, colocar no 0,5, colocar na velocidade que quiser. Você vai ter uma comunidade de profissionais, 1 ano de acesso e também tem certificado, tá? E relembrando aqui, pessoal, é uma aula ao vivo a cada 15 dias que a gente tem. Uma aula ao vivo. A gente já teve 2 aulas, né? Falamos aí sobre o básico do planejamento de obras, né? O básico do orçamento, da gestão de custos de obras. E um outro assunto eu acabei esquecendo, tá? Acabei esquecendo qual foi o outro assunto, mas a gente já teve. E tá tudo previsto, aula até dia 11/12, que a gente vai ter esse ano, porque 11/12, o próximo quinzenal seria 25, tá? E quero mostrar para vocês aqui o que o pessoal tem falado aí das nossas aulas, desde o Primor BIM 1.0, né? Tá aí o Luclécio sempre presente. Eu não sei se ele está aqui hoje, mas ele, inclusive, ó, essa mensagem que ele mandou, ele falou que pediu a exoneração da prefeitura, ele trabalhava na prefeitura como orçamentista, acabou saindo e trabalhando como autônomo agora, e assim, a cada 15 dias no máximo eu acabo falando com ele. Tem a Ana Paula aqui, e a aluna também falou aí que foi uma transformação. A Adriana também, agradecendo aí. O Yudi, que foi meu aluno de curso presencial aqui em Cascavel, depois ele foi aluno do Primor BIM, e de vez em quando a gente troca umas figurinhas ali pelo Instagram. Tem a Daniela, tá? Eu não sei se a Daniela tá aqui, mas a Daniela, ela foi aluna Primor BIM, e depois ela se tornou minha mentorada, e a gente conseguiu destravar um negócio que ela estava, sei lá, quase 1 ano tentando colocar em prática, usar o Visus, fazer o orçamento em BIM, e estava tentando colocar isso, fazer os templates, e não estava conseguindo. Aí foi através da mentoria que a gente conseguiu deslanchar isso, e hoje ela tá decolada. A Verusca é uma das últimas que entrou um pouco antes da Cristina ali, e ela colocou isso aqui lá no LinkedIn, né, que assim, falando sobre a comunidade, e realmente a comunidade é um negócio muito legal que a gente tem, eu já falei algumas vezes. Aqui um pouquinho do que rola no grupo lá, tá, pessoal? Do o que acontece, isso aqui deve ser de alguns dias atrás, mas recentemente a gente sempre tem bastante coisa. Essa semana aí teve até um comparativo entre softwares aí que o pessoal mesmo faz, Aqui o Henrique ele está indo para a Irlanda, e aí ele tá fazendo várias formações aí, inclusive o Primor BIM, é bacana, eu sempre troco uma mensagem com ele. A Carlise é lá da Alemanha, tá? Ela trabalha lá na Alemanha e está voltando a trabalhar com orçamento de obras aqui no Brasil, então a gente troca bastante figurinhas. A Tatiane também, a Tatiane já é também do Primor BIM 1.0, se eu não me engano, Primor BIM 2.0. E o pessoal pediu sobre as aulas ao vivo. Sim, elas são gravadas e postadas na plataforma. Vocês têm acesso, assim, tem um prazo aí de 3 dias para a gente postar, porque é o prazo de... faz a aula, daí o próprio Meet processa, depois a gente baixa, aí sobe, faz todo o processo para subir, e daí fica disponível para vocês, tá? Então fica disponível, vocês podem assistir, reassistir. Tem algumas outras coisas que a gente ainda está colocando aí para as próximas aulas, e aí a gente vai ter que repassar todas as aulas já gravadas, que é resumo e transcrição da aula, que eu quero colocar. Ainda a gente não colocou, porque às vezes falta tempo mesmo, mas é algo que eu quero colocar, tá? Tem o material de apoio, tem tudo, mas eu quero ter o resumo da própria aula, mapa mental, alguma coisa assim, tá? Voltando, pessoal, o curso é para profissionais que querem evoluir, que buscam evoluir na área. Para quem quer trabalhar em um mercado sério, isso é bom, porque o mercado é sério.
O mercado da construção civil é sério. Você encontra o seu cliente, faz um contrato, ele te paga bem certinho, chegou no dia, ele pagou, né? Então, isso é muito bom. E para quem quer trabalhar com orçamento e planejamento de forma eficaz. E aí você, às vezes, está se perguntando, Diego, nunca fiz um orçamento e planejamento. É um ponto que você tem. Eu não tenho experiência com gestão, eu ainda não tenho experiência com nada. Não tem problema algum, porque nós vamos te dar essa direção, sem nenhum problema. Isso aqui não tem problema se você não tem experiência. As aulas quinzenais, elas são para dar volume de experiência para quem não é experiente ainda, e também para quem já está experiente. Então, as aulas quinzenais, elas são exclusivamente, né, para mostrar aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente está trazendo, aquilo que eu faço no dia a dia aqui na empresa, para dar a experiência, para quando você chegar a se deparar com uma situação parecida com aquela que você viu na aula quinzenal, você fala, puxa, ainda bem que eu tive essa aula. Ainda bem que eu tive essa aula. Tá? Então, a gente dá esse direcionamento. E qual seria o investimento? Deve estar se perguntando isso aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui, vou falar para vocês quanto vale a escola, tá? Vou mostrar aqui esses valores, mas não se preocupem, porque não é esse preço, tá? Eu quero mostrar aqui quanto que vale realmente. Primeiro, as aulas ao vivo por um ano, R$ 2.997, tá? Isso aqui a gente fez uma precificação da minha hora muito baixa mesmo, tá? São aulas aí que são de 1h30, 2 horas, dependendo do assunto, né? Então, a gente tem bastante aula aí, R$ 2.997, para ser bem barato. O curso de Introdução à Engenharia de Custos, ele é R$ 197. O curso de Orçamento Tradicional, que está lá, tudo isso aqui já está lá, R$ 197. Curso de Orçamento em BIM, R$ 497. Intensivo de BDI, R$ 197. Esse aqui sempre é uma briga. Esse curso de BDI, ele tinha que ser vendido a R$ 2.000. Esse curso é o meu xodó mesmo, tá, pessoal? Eu gosto de orçamento tradicional, eu gosto de orçamento em BIM, mas o intensivo BDI é um xodó que eu tenho, porque é algo que eu coloquei bastante energia lá. Planejamento de obras, R$ 497. Gerenciamento e coordenação de projetos, R$ 497. Gestão de custo de obra, R$ 497. Gestão de prazos, R$ 297. Além disso, bônus, arsenal de planilhas, R$ 197. Treinamento de metas e indicadores, R$ 197. Isso aqui é fundamental. Treinamento de melhoria, de um método de melhoria contínua, melhoria de processo, R$ 197. Masterclass de gestão de pessoas, fundamental também para gestores de equipe, R$ 97. Tudo isso, R$ 6.308 para ser barato, para pagar hoje. Mas não é isso que vocês vão pagar, logicamente, né? Seria muito da minha parte. Mas, olha só, 6.308 equivale a R$ 528 por mês. É um pouquinho menos de 528. Vocês acham que pagar essa mensalidade de R$ 528 valeria a pena para vocês? Você acha que estaria justo? É algo, assim, condizente? Mais ou menos o preço de uma mensalidade de uma pós-graduação, né? Algo assim, online, né? Claro, online. O que vocês me dizem? Estaria ok? Só que, pessoal, a escola é diferente disso, porque ela vai te colocar na frente da sua carreira. E o preço normal da escola é R$ 1.997. Esse é o nosso preço normal. Tá? Guardem esse preço aqui, porque ainda não é ele o final. Além disso, pessoal, para hoje, né, a partir de hoje, nós temos os bônus para os primeiros. Esses bônus, eles são cumulativos, pessoal. Ou seja, a pessoa que tem o primeiro bônus, ela vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. A pessoa que tem o segundo, ela vai ter o segundo e o terceiro. A pessoa que tiver o terceiro, ela vai ter o terceiro. Tá? Então, vamos lá. Para o primeiro que entrar hoje, vai ter uma mentoria individual comigo com um assunto que você escolher. Mentoria individual comigo, tá? Hoje essa mentoria ela está quase R$ 3.000. A mentoria individual. Para os 5 primeiros que entrarem,
eu vou fazer uma análise individual de orçamento. Você vai fazer um orçamento, você vai me mandar, e eu vou fazer uma análise, vou fazer um relatório e vou te mandar com uma sugestão de melhoria deste orçamento. É quase uma consultoria, tá? Não é consultoria porque não vai ter ali o acompanhamento por bastante tempo, mas é uma análise individual. E para quem entrar nas primeiras 24 horas, terá 6 meses a mais de acesso. Você vai dar um total de 18 meses, tá? E aí o curso vai ficar, assim, mais barato, hein? Mais barato. Mas vamos lá. Não é 6.308, tá? Não é os 1.997. E também não é o 1.097, mas é 12 vezes de R$ 59,89, ou seja, R$ 586 à vista ou 91% de desconto, tá? 91% de desconto. Pessoal, só um segundinho aqui. O Benigno, ele está falando que a minha apresentação parou no comentário dos alunos. Vocês estão vendo essa questão dos preços aqui? Tá normal? Tá normal. Então, beleza. Ok. Beleza. O pessoal já está pedindo link. É isso que eu gosto, quando pede link. Tá aqui, Stephanie. Ó, só hoje. Aproveita, compra primeiro. Primeiro que comprar, ganha uma mentoria individual comigo, mais todos aqueles bônus lá. Tá, pessoal? Tá aí, ó. 12 vezes R$ 59,89. Tem o QR Code na tela. Tem também os links que estão sendo enviados ali no chat, tá? E agora, pessoal, eu vou falar e eu vou ser um pouco duro com vocês. Vocês têm duas opções. Vocês podem fazer nada, ficar dormindo em berço esplêndido, que é o que muita gente faz, e eu já estou aí, a gente já está fazendo essas aulas há um bom tempo e as pessoas ainda estão dormindo, né? Ou você pode investir em uma formação, numa escola, e ter o retorno sobre o investimento. Tá, pessoal? Além do mais, existe uma garantia incondicional de 7 dias, tá? 7 dias. Você entra, participa ali, viu? Ah, não é para mim. Beleza, é só mandar a solicitação por reembolso, não precisa nem explicar o motivo, é só pedir. Tá? Se decidir que não é para você, reembolse 100% do seu valor investido, sem nenhum problema. Tá? Mais uma vez, pessoal, aulas ao vivo, 2.997, curso de introdução à engenharia 197, curso de orçamento tradicional 197, curso de orçamento em BIM 497, intensivo BDI 197, planejamento de obras 497, gerenciamento e coordenação de projetos 497, gestão de custo de obra 497, gestão de prazo 297, bônus 1, arsenal de planilha 197, bônus 2, treinamento de métodos e indicadores 197 também, treinamento de métodos e melhoria de processos, 197. Masterclass de gestão de pessoas, R$ 97,00. Tudo isso totalizaria 6.308. Mas não é isso que a gente está propondo hoje, 12 vezes de R$ 59,89. Eu acho que nem a pizza 10 é mais R$ 10, né? Pizza 10 é mais caro. Mas uma pizza, aquela de comer com a família no final de semana, é mais barato que isso, tá? Eu não estou falando para você parar de comer a pizza, eu quero que você coma a pizza e entre para uma escola que é a nossa escola Primor BIM, tá? Então, pessoal, acessa aí, clica o link. Olha, a galera já comprou, o Kaique já comprou. Vamos ver quem foi o primeiro, né? Depois a gente vê isso aí, porque a galera fica correndo. Legal, gostei. Beleza, Kaique. E se você ainda não se inscreveu, você talvez está pensando, eu não vou conseguir trabalhar com software. Não tem problema, a gente tem aulas práticas, inclusive, nem estava ali, mas eu quero promover os cursos diretamente na ferramenta. Para quem me conhece, sabe que eu não dou curso de ferramenta, mas eu quero fazer alguns cursos só da ferramenta para ter lá na plataforma. Ah, curso do Visus, não é curso de orçamento em BIM, não, é curso do Visus. Curso do Orça Fácil, vamos ter também, pessoal, tem muita coisa chegando. Curso do MS Project, curso do Excel, curso do AutoCAD, curso de Revit, curso de não sei o quê. É tudo aula prática que nós vamos colocar para ano que vem, tá? Estou receoso quanto a projetos complexos. Pode ficar tranquilo. As aulas práticas, ao vivo comigo, com estudos de caso,
projeto complexo, grande, é comigo mesmo, tá? Eu ouvi uma vez um professor, assim, a gente precisa se preparar para os grandes e para fazer os pequenos também. Olha lá, a Stephanie também falou, ó, comprado. A galera tá no gás, muito bom. Isso está muito caro para mim. E aí a gente fala, né? Você pode falar que está caro, né? Não discordo, só que não é um custo, isso é um investimento. E fuja das desculpas e abraça essa oportunidade mais uma vez para vocês aqui, pessoal. 12 vezes 59,89. Tá aqui o QR Code para vocês. Tá ali no chat também, tá fixada a mensagem. E agora eu deixo com as dúvidas da galera, dúvidas da aula, dúvidas da escola, dúvidas que vocês tiverem. Quem aí que tinha dúvidas, manda bala. Diegão, boa noite, Kaique. Fala, Kaique. Deixa eu falar uma coisa para você. É um questionamento, né? Só uma duvidazinha. Manda. Eu trabalho hoje com orçamentos paramétricos, né? Para certames de modalidade integrada e semi-integrada. Uhum. Você vê possibilidade de adaptação ao BIM quanto a esse tipo de orçamento? Adaptação ao BIM, você falou? Deu uma cortadinha. Sim, isso. Sim, você pode, cara, porque o que vai acontecer quando a gente está falando de orçamento paramétrico? Quer dizer que a gente não vai ter um orçamento tão detalhado, um projeto tão detalhado, né? Isso. E aí, sei lá, esse parâmetro pode ser assim, que você vai fazer o parâmetro por área, Geralmente é isso. Ambiente, ou por área de parede, ou por várias formas. A gente só não vai ter um nível de informação tão detalhado no próprio projeto. Por exemplo, não vou ter marca e modelo do meu revestimento, mas a gente vai ter, através de alguns parâmetros, a gente pode ramificar isso e chegar onde a gente quer. Então, é muito melhor fazer esse paramétrico com o BIM, inclusive. Eu fiz não era uma aula, mas foi um vídeo que eu fiz há um bom tempo, foi lá em 2019 que eu fiz, mostrando como que é muito fácil fazer isso diretamente. Na época eu usava só o Revit, assim, porque você consegue ter atrelar, porque são menos informações que a gente está trabalhando, né? Então a gente atrela as áreas ali aos custos por área e pronto, né? A ordem de grandeza. Isso, geralmente a gente faz um mix, né? Quando a gente não tem clareza ou a gente vê alguma distorção muito brutal nos valores, né? Quando a gente faz a parametrização por área, aí a gente vai para a parte do quantitativo, levantar realmente para poder, entendeu? Fazer esse comparativo, né? Mas, de modo geral, a gente busca o custo do metro quadrado de obras públicas já publicizadas, ou que estejam publicizadas ou que já estejam prontas, né? E a partir daí a gente acha o custo do metro quadrado e aplica na área desse novo projeto. É basicamente isso, entendeu? É basicamente isso. Exato. E uma coisa, aí um ponto importante, vai depender de órgão para órgão, porque tem órgão que eles solicitam, por exemplo, para fazer um orçamento paramétrico para a contratação integrada ou semi-integrada. Né? Eles solicitam que seja feito detalhado já, um anteprojeto detalhado. E aí a gente tem um problema de conceito, mas isso é, assim, pontual dos órgãos, tá? Mas... Essa correto de quantitativo para anteprojeto, ele beira o absurdo, porque você não tem componentes. Exato. Você não consegue materializar aquilo, entendeu? Exato. Aí o que eles acabam exigindo, sem exigir, é que o anteprojeto não seja um anteprojeto, seja no mínimo um projeto básico. Um projeto. Aí ele já sai de integrado e vai para semi-integrado. Enfim, é uma briga absurda. É uma briga, sim. Uma briga absurda. Eu sei como é, porque eu tô com 2 anos aqui em Salvador trabalhando com isso. Já tenho mais de 1 bilhão de orçamentos lançados aí entre hospital e escolas e estradas. Eu tô com 4 hospitais e 4 maternidades agora, justamente nessa briga, entendeu? Porque a gente está tentando conciliar, entendeu? O material que a gente tem com a modalidade que eles querem. Sim.
É um pouco complicado, é um pouco E complicado. não existe um consenso, né? Não existe algo manual assim dizendo, ó, é isso. O órgão ele quer se proteger, Isso. entendeu? Sim. Mas de forma grosseira, entendeu? Eu E aí acredito que esse ano e ano que vem vai ter muita coisa nova de material sendo produzido para elucidar isso. não, com certeza. O que é o integrado, o que é o semi-integrado, o que precisa ter, né, de material, de insumo para se fazer um orçamento, o que é esperado. Então, inclusive, eu acho que alguma coisa de BDI tem que ser alterada, enfim. Com certeza. Tem bastante coisa que tem que ser mudado, eu acredito que vai ser. Agora, se vai, não sei. Né? Verdade. Nunca sabe. Mas ok, Diegão, obrigadão. Tá, beleza. O Benigno pediu, ó, cheguei há pouco e gostaria de saber se esse curso também seria voltado para órgãos públicos. Benigno, sim, esse método que eu coloco, ele pode ser aplicado para qualquer tipo de obra, tá? E para qualquer tipo, qualquer porte. E qualquer tipo que eu falo, não só do padrão da obra, não só de edificação, na obra predial ou corporativo, mas pode ser para um orçamento básico, um orçamento executivo ou um orçamento referencial. Ele pode ser aplicado. Tá? E tem um ponto bem importante aí também. Que você está falando de órgão público, a gente estava falando aqui com o Kaique, que está na programação também para o início do ano, a gente trazer conteúdo específico para orçamento referencial e licitações públicas, né? Tentar trazer algum especialista para nos auxiliar nessa parte mais burocrática, vou dizer assim, mais legal da coisa, né? Quando eu falo coisa, entendo que é um conceito jurídico, né? Porque é um assunto muito que gera muita polêmica, como a gente estava falando aqui recém sobre contratação integrada ou semi-integrada. Aí você vai para um órgão, o órgão fala de um jeito, vai para o outro órgão entende totalmente diferente. Então, eu quero trazer isso também porque tem muita dúvida, tem muita coisa para ensinar aí sobre isso, tá? O Jarbas pediu hoje quem é o maior cliente do mercado de orçamentos em BIM. Você fala assim, um cliente único ou de uma maneira geral, o privado ou o público? Jarbas. Nicho de mercado, predial. Predial, assim, edificação, mercado imobiliário, vou falar assim. Tá? Mercado imobiliário. E aí a gente tem, porque, assim, mas o órgão público, órgão público também, só que aí a gente tem órgão público separado, órgão público que faz obra disso, obra daquilo, e eu considero que o nicho predial é o mais tem o maior volume. Órgão público, pelo menos estadual aqui na Bahia, ainda está se amarrando ainda, mas não, isso aí tem. A galera já tá, o federal, a galera já tá mandando arquivo todo em FC já. Isso, não, tem muito. A gente, que a gente quando fala assim, órgão público, são muitos órgãos. A gente tem muito município, né? A gente tem muito estado, a gente tem muito órgão que é federal, tem muito órgão estadual, muito órgão municipal. Pô, é muita coisa. O Brasil é muito grande, né? Então, por isso que eu falo que eu acredito que o nicho predial ele está mais evoluído, assim, vamos dizer assim, que não estou falando que é o perfeito, tá? Mas que tem mais volume de obras em BIM. Pode ser aquele BIM bem gambazão, assim, tá? Márcia, Januário, você levantou a mão? Pode falar. Eu levantei. Tudo bom? Eu sou dessa área de empreendimentos imobiliários de altíssimo padrão aqui em São Paulo. Legal. E o que eu vejo, e a minha maior dificuldade hoje, é que com essa coisa de BIM, eles acham que o M de BIM é mágico, né? Então você aperta uma tecla e está tudo pronto, tudo funcionando. Então, o que eu tenho, o meu maior problema hoje, além de ser orçamentista, eu tenho que ser projetista. Isso. E trabalhar com compatibilização também, né? Projetar, compatibilizar em todas as assim, desde fundação até acabamento de fachada. Então, eu tenho que solucionar tudo, mas está no BIM, aí o cara manda o FC todo zoado, assim. E essa é a minha maior dificuldade hoje, é conseguir orçar por conta
eu brinquei que o BIM fez os arquitetos, desculpe se tem algum arquiteto aqui, tá? Mas fez eles ficarem acéfalos, sabe? Então, assim, é muito, muito difícil. Como que eu queria tentar contornar isso, sabe? Um dos motivos que eu falei assim, eu preciso ter agilidade, eu sou orçamentista, sou velha, tá na área, já tenho muitos e muitos anos, já passei por obra pública, obra de grande porte, já passei por obras da área de petróleo, já fiz orçamento só de equipamento, já fui para a área, já trabalhei fora do Brasil com orçamento. Então, assim, mas hoje a minha maior dificuldade é isso, e eu vejo a minha área empacada, sou gerente de orçamento, por conta de que eu tenho que projetar, equalizar, compatibilizar, dar solução e tudo mais. Como que outras pessoas estão enfrentando isso? Como que é isso? Eu queria dividir a minha dor. Não, mas a sua dor é a minha dor, é a dor de muita gente, tá? Quando eu falei anteriormente que o Primor BIM, ele evoluiu até se tornar uma escola, é justamente por conta disso também. Primeiro, lá atrás, ano passado, lá atrás, né, parece um século e meio, mas no ano passado, a gente tava pior, tá? Tava pior. A gente tinha menos informações nos modelos, né? Eu vou falar só do BIM, né? Não vou falar, era tantos por cento em BIM, tantos por cento tradicional. Não. A gente tinha pouquíssima informação nos modelos, ou seja, tinha aquele modelo muito ruim. Então, até tá lá, esse curso ele tá gravado, ele tá disponível para quem entra também, e pode acessar lá que vai ver como se resolver com um modelo ruim. Aí, para esse ano, já evoluiu muita coisa, os projetistas estão se importando um pouco mais, então eu trouxe um modelo um pouco melhorado, mas ainda assim é um pouco melhorado, tem algumas informações e faltam outras, tá? Mas essa é uma dor comum que eu enfrento aqui todo dia, quando vem falar, é orçamento em BIM, fala, me dá esse BIM aí, me dá esse modelo, eu quero ver o que é isso aí. Não, mas porque não dá para mandar só depois que fecha o contrato. Quando me fala isso, eu já precifico para cima, porque eu sei que pode ser que eu tenha muito trabalho, porque não vem a informação necessária para se fazer um orçamento. E aí, o que a gente faz? A gente parametriza isso no nosso software, no nosso modelo de orçamento. Então, hoje, assim, são dois caminhos que a gente poderia seguir. Primeiro, o melhor dos mundos, né? Vir todas as informações, tudo bonitinho, especificado dentro do modelo. O que é vir todas as especificações? É vir realmente ver a especificação. A gente clicar num elemento e saber, isso aqui é um piso porcelanato, Porto Belo, Cement, 90 por 90, borda retificada, não sei o que, vai ser assentado com AC3 ou AC2, sei lá. Alguma coisa assim. Isso seria o melhor dos mundos. Esse é um caminho. O outro caminho é quando vem uma informação mínima, e essa mínima ela varia de mínimo, dizendo que é só um piso, até um mínimo, falando que é um piso porcelanato 90 por 90, e a gente complementa essa informação dentro do orçamento, né? Porque a gente ainda acaba tendo que fazer essa especificação. Só que aí, aonde que a gente resolve isso? Lá dentro do método, na primeira etapa, naquele termo de elaboração de projeto para orçamento, termo de abertura de projeto para orçamento, a gente mata esse problema, porque a gente vai repassar todo o modelo e vai falar, olha só, aqui está dizendo que é esse revestimento, mas não fala qual a marca e modelo, qual que é, o que eu adoto. Tá a definir, o que é para definir, porque se é um projeto executivo, eu preciso ter as informações executivas. E aí a gente mata todos os problemas. Por quê? Documenta, manda para o projetista, não adianta só documentar, manda para o projetista e fala, tá aqui, eu tenho essas dúvidas aqui, já no primeiro momento. Você me repassa as informações, e aí essas informações vêm com atualização de projeto, ou ele só vai responder no questionário mesmo. Mas pelo menos a gente vai saber exatamente quais são as informações que a gente vai inserir no nosso orçamento. Eu faço esse processo hoje, é um processo, esse processo de abertura de orçamento, né, que você chama, para a gente aqui, eu chamo na verdade, é uma reunião onde o pessoal de obra, inclusive, participa até, para a gente conhecer o projeto e dar soluções.
Então, assim, quando tem alguma coisa... E aí é levantamento de dúvida e tudo mais, e dessa reunião sai todas as dúvidas, algumas soluções e retorno para os projetistas, o incorporador, na verdade, né? Uhum. Mas o que eu sinto é assim, eu tô fazendo um orçamento, por exemplo, hoje, em que é um projeto de altíssimo padrão, é um orçamento aí na casa de, bom, 100 milhões fácil. Que delícia, tá? Adoro esse tipo. E simplesmente não tem nada, não tem informação. E a gente tentando arrancar de várias formas de perguntar, e assim, não, é que a gente não pode perder tempo agora, porque o investidor, que é um banco, ele quer um orçamento, porque ele quer saber quanto que ele vai lucrar. Sim, sim. Aí eu falei assim, mas tudo bem, mas como que você vai equalizar isso? É uma concorrência, né? Uhum. Cada um vai orçar o que bem entender. Não, mas a gente só chamou a empresa de alto padrão, então vocês sabem o que vocês têm que usar. Sim, Gente, claro. é de chorar isso, entendeu? Exato. Ainda mais de alto padrão. Se fosse De barracão alto industrial, tudo bem, é mais padronizado. Mas de alto Exatamente. padrão, dependendo do alto padrão, você não consegue nem repetir o padrão de um que é alto padrão. E alto padrão de São Paulo é diferente do alto padrão de Cascavel. Exatamente. Só para você ter uma ideia, o projetista é de Nova York. Todos os memoriais estão em inglês e tal. Eu tive que catar toda a especificação e nacionalizar. No Tropicalismo. Mas eu fiz uma vez. Nossa, você me lembrou de uma agora que eu fiz uma vez. E assim, o que eu vejo é o que está aparecendo. Não sei se com a introdução dos bancos, bancando essa incorporação, eu vejo aqui em São Paulo, eles estão vendo números, né? Sim. Então, um pouco importando para projeto, especificação. Então, eu estou sofrendo muito com isso, muito, muito, muito. E o que eu tenho recebido de projeto em BIM aqui é isso que você... É muito ruim, muito ruim. Eu vou te dar um panorama assim do que eu imagino, né, das coisas que eu acredito. Quando nós temos todo o processo de elaboração de projetos e orçamento do mesmo guarda-chuva, é muito mais fácil a gente fazer a inversão disso e começar a fazer com que os projetistas coloquem as informações necessárias. Porque não é informação para o orçamento, é informação para a obra. Se eles não colocarem essas informações, depois o pessoal da obra vai ficar cada pouco, como é que é? Como é que eu faço? O que eu compro? O que eu coloco? Como é que eu faço? Só que quando tem esse seccionamento, essa informação, por exemplo, o pessoal de projetos foi contratado pela incorporadora. Aí eles vão entregar para a incorporadora vai fazer o certame ali, a concorrência para contratar a construtora. Se você questionar a incorporadora, dificilmente, assim, só se for alguma coisa muito séria, assim que eles vão questionar o pessoal do projeto. Mas não tem essa volta. Então, cada vez que a gente faz esse seccionamento, a gente tem um problema muito sério. Um dos pontos para se resolver isso é uma contratação integrada. Né? Você contrata projeto e execução com o mesmo responsável. Pronto. Por quê? Quando a gente faz isso, aí a gente vai saber exatamente aquilo que a gente tem de dor e aquilo que a gente não quer mais ter de dor. E pronto, aí fica muito mais fácil. Mas quando a dor é do outro, a gente fala assim, meu querido, eu vou fazer o meu aqui, eu vou não sei lá quantos milhões de reais vai ser só de projeto, né? E o cara, eu sei, eu já vi algo assim. Quando você me falou de Nova York, eu lembrei que, não sei se é o mesmo projetista ou não, mas é um cara que morava aqui no Paraná e tinha escritório lá em Nova York, ou algum lugar dos Estados Unidos. E ele, assim, cobrava um absurdo de projeto para fazer alguma coisa sem informação. Coisa simples, assim, sabe? E na época, eu fiquei bem assustado. Mas, enfim, da forma que está hoje, a gente tem que fazer esse pente fino e cobrar mesmo o pessoal, falar, olha, eu preciso dessa informação, o que você quer fazer? E isso tem que estar atrelado depois, né, com uma proposta técnica bem feita, dizendo o que está incluso, o que não está incluso, porque em algum momento isso vai dar problema. Essa falta de definição. Isso não acontece só no cara que constrói uma casinha lá no bairro. Né? Porque eu fiz um anteprojeto, só um projeto aprovado, e depois estourou o custo, não tenho dinheiro para comprar os móveis agora. Não acontece só com isso. Acontece com um altíssimo padrão também. Exato. Então,
tem que ter esse pente fino, tem que ter a documentação. Né? Documentou, beleza, o projeto chegou assim, a gente fez esse checklist, está faltando essa informação, em tal momento a gente solicitou, em tal momento não veio essa informação, a gente considerou isso, consideramos aquilo, consideramos isso aqui, que é o que o seu cliente está pedindo. Vocês sabem, vocês devem saber. Tá bom, a gente vai saber, mas aí vocês sabem, partindo de um pressuposto que, beleza, eu estou propondo isso, então. Eu não considero que é a melhor, para a incorporadora, é o pior dos mundos, né? Porque aí, assim, o que ele está... Cadê? O mandante de tudo é a incorporadora. Né? E isso a gente volta lá atrás, é outro negócio que eu bato nessa parte de gerenciamento de projetos, que é o dono da obra, o dono de tudo, é que tem que mandar em tudo. Sim. Ele que tem que falar assim, ó, eu quero um projetista que me entregue informações assim, sabe? Eu quero contratar uma construtora que me entregue isso. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente não vê isso acontecendo, né? É complicado, porque o dono da obra não está cobrando isso, o dono do empreendimento, né? Não está cobrando. E esse processo, ele faz estender meu prazo de orçamentação. Sim. Mas aí eu estou procurando uma luz no fim do túnel. Não, mas aí, ó, eu te dou uma sugestão. Entendeu? Não, o problema é assim, né? Eu entendo, porque você não pode chegar e falar para o incorporador que está fazendo a cotação apenas com você, falar assim, então, incorporador, enquanto não vier essas informações, eu não vou fazer o meu dever de casa. Ele vai falar, tá bom, não faça. É o que eu quero, mas não posso. Vou contratar outro. Tudo bem, pode fazer, pode ficar aí, mas eu vou contratar outro. Daí, assim, um contrato de 100 milhões de reais, não dá para negar. Mas dá para, assim, às vezes tem que ser um pouco chato, tem que medir ali, né, a temperatura do cliente também, falar, olha, a gente precisa dessa informação, não é algo assim, porque senão depois a gente vai ter esse problema durante a execução. E se mesmo assim não tiver, a gente vai documentando, documenta a parte inicial, beleza, não teve retorno, ok, parte para frente, faz um orçamento definindo aquilo que você tem e faz a proposta técnica baseada nas informações que você está propondo. E ali você coloca os itens inclusos e os itens exclusos. Muito importante. Depois, o contrato fica vinculado. E aí depois tem que ter a gestão das mudanças. Né? Tem que ter alguém fazendo a gestão dessas mudanças ali, porque vai ter essas mudanças. Vai ter bastante, por cima. Mudança geralmente tem bastante. Isso. E mudança não é, às vezes, que tem alteração, mas mudou o que estava previsto. O que estava previsto? Nada, e agora está previsto alguma coisa. Então, isso é uma mudança. Então, tem que ter essa gestão de mudanças depois. E, infelizmente, assim, não tem uma resposta boa para te dar. Assim, é bom saber que eu estou no caminho certo, que eu faço exatamente tudo isso. Tá? É isso aí, é isso. Procurei o seu curso até porque eu estou pensando até na minha equipe, tá? Da gente fazer a equipe fazer junto. Legal. Bota a galera e fazer aí, para conseguir, até para as meninas, eu tenho a minha equipe, eu perdi minha equipe praticamente, mas eu tô com duas pessoas, assim, extremamente cruas na área, né? Então, a minha intenção foi ter esse primeiro contato com o seu conteúdo, para ver se me atende e chamar, na verdade, serão 3 pessoas fazendo o seu curso comigo. Legal, tá legal. Bom? Beleza, Diego, obrigada pela paciência aí comigo, com as minhas colocações e tal. E se precisar, a gente fica a madrugada inteira resolvendo esse problema, não tem problema. Eu já passei a madrugada inteira fazendo orçamento, ficar ajudando outras pessoas não é problema. Que beleza, obrigada. Valeu. E aí, galera, mais dúvidas? Quem tinha me falado aqui em cima? O Jarbas falou, aqui em São Paulo ainda vejo muita resistência na contratação de serviço de orçamentação em BIM. Exato, Jarbas. Na verdade, eu vejo que não é a resistência do orçamento, é a resistência do processo como um todo em BIM. Né? O pessoal ainda, não sei, não vê todos os benefícios. Mas aí a gente também ensina como fazer isso, como mostrar o valor. Né? Como mostrar o valor, como procurar essa galera que está disposta a a contratar esse serviço aí. Mais alguma dúvida, galera? Show de bola? É isso? Fechamos, então? Deixa eu parar o compartilhamento.
Parou o compartilhamento? Parou? Deixa eu parar a gravação aqui também.